Em 2012, alugar um apartamento de 70 metros quadrados no centro de Valência custava 500 euros. Hoje, o mesmo apartamento é oferecido por R$ 1.200. Isso não é exceção. Nas grandes cidades, os aluguéis dobraram, mas os salários mal subiram 20%. A família média que aluga agora gasta mais de 40% de sua renda apenas para manter um teto sobre suas cabeças. E não estamos falando de luxo. Estamos falando de moradia. A Espanha sofre, entre outras, com uma crise imobiliária e uma crise de custo de vida. Hoje, há mais casas vazias do que nunca. Quase 4 milhões. E, ao mesmo tempo, milhares de jovens não conseguem sair de casa. Famílias estão sendo despejadas de seus bairros e trabalhadores qualificados estão indo para o exterior. O mais grave é que essa situação não explodiu de repente. Foi o resultado de 2 décadas de erros, bolhas, promessas quebradas e decisões políticas que favoreceram a especulação em detrimento do direito à moradia digna. Os turistas não são culpados por tudo, mas simbolizam um modelo que prioriza o lucro imediato em detrimento da sustentabilidade social. Bairros inteiros de Barcelona e Palma deixaram de ser casas e se tornaram vitrines vazias. Enquanto isso, nas vilas, milhares de casas estão abandonadas porque a infraestrutura prometida nunca chegou. Este vídeo não é apenas sobre moradia. É sobre como um país pode trair seu próprio povo ao transformar um direito em mercadoria. Para entender como a Espanha chegou a um ponto em que viver com dignidade é um privilégio, precisamos primeiro desenterrar a história por trás da expansão, da recessão e do abandono. No início do século XXI, a Espanha parecia estar vivenciando seu melhor período econômico em décadas. A entrada no euro e a integração total ao mercado europeu abriram caminho para uma avalanche de crédito barato, investimento estrangeiro e liquidez bancária. O resultado? Um boom sem precedentes na construção civil. Entre 2000 e 2007, mais de 5 milhões de casas foram construídas. Mais do que a França, a Alemanha e o Reino Unido juntos. Os guindastes se tornaram um símbolo do país. As construtoras dominavam o índice IBEX e 1 em cada 5 empregos estava diretamente ligado à indústria da construção. Em alguns municípios costeiros, mais de 50% das terras urbanizáveis foram zoneadas. Qualquer pedaço de terra, por mais remoto que fosse, tornou-se uma oportunidade de negócio. Casas não eram construídas para morar, mas para vender antes que o preço subisse. Se você está chocado com o que está vendo, imagine o que vem a seguir. Curta e inscreva-se para que este vídeo alcance mais pessoas que não sabem o que realmente está acontecendo em seu país. O crédito fluía descontroladamente. Hipotecas de 110%, empréstimos praticamente sem cheques atrasados e fiadores familiares eram a norma. Jovens sem estabilidade no emprego contraíram dívidas de 30 anos, convencidos de que os preços dos imóveis só poderiam subir. E, por um tempo, isso foi verdade. Entre 2000 e 2007, o preço médio dos imóveis na Espanha aumentou mais de 200%. Comprar uma casa tornou-se uma corrida contra o tempo. Quem não comprou, perdeu o barco. A demanda parecia infinita, mas estava distorcida. Fundos de investimento, estrangeiros em busca de segundas casas, especuladores comprando imóveis na planta para revender 6 meses depois, tudo isso alimentou uma bolha artificial. A habitação deixou de ser uma mercadoria e se tornou um produto financeiro. E enquanto a construção civil se alastrava, ninguém se perguntava: quem vai morar em tudo isso? Durante aqueles anos de expansão, muitos acreditavam que a Espanha finalmente havia encontrado a receita para um crescimento sustentado. Em apenas 7 anos, o desemprego caiu de 20% para 8% e setores historicamente precários, como construção e hotelaria, ofereciam salários que eram o dobro do salário mínimo. Pedreiros sem qualificação circulavam em carros destruidores de ônibus e hipotecas eram assinadas em apenas uma manhã. Foi o milagre espanhol, aplaudido por Bruxelas, pela imprensa financeira e por grande parte da população. Entre 2000 e 2007, a renda familiar média aumentou 14%, superando o ritmo de países como França e Alemanha. O sentimento geral era de prosperidade, progresso e modernização. A Espanha estava deixando para trás o atraso estrutural do regime de Franco e se tornando um caso de sucesso na zona do euro. Falava-se de uma classe média consolidada, de uma mobilidade social real, de uma geração que viveria melhor do que a anterior. Mas tudo isso era uma miragem. O crescimento não vinha da produtividade ou da inovação, mas sim da dívida.
No nível macroeconômico, a dívida privada disparou. As famílias passaram de 200 bilhões de dólares em hipotecas para mais de 1 trilhão de dólares em apenas 7 anos. A economia era sustentada por tijolos e argamassa, financiada com dinheiro que não existia. E o Estado a incentivava. Isenções fiscais para compras, legislação frouxa, zoneamentos imobiliários em massa e supervisão zero do sistema financeiro. Ao mesmo tempo, iniciou-se um influxo maciço de capital estrangeiro. O que começou como interesse turístico transformou-se em investimento imobiliário. Europeus do norte, britânicos, alemães e franceses compraram em massa apartamentos e casas em áreas costeiras, não para morar, mas como um refúgio seguro. O mercado espanhol, que apesar de tudo permaneceu barato para eles, ofereceu retornos imediatos. Essa pressão externa inflou ainda mais os preços e transformou muitas regiões em polos de compra e venda especulativa. Ninguém impediu nada. Todos lucrou dela. Bancos, políticos, incorporadoras, até mesmo muitos cidadãos que viram o valor de suas casas dobrar sem fazer nada. Mas a base era frágil e, como qualquer bolha, estava fadada a estourar. 15 de setembro de 2008, o colapso do Lehman Brothers desencadeou uma tempestade global. Em questão de semanas, o sistema financeiro internacional entrou em colapso. E na Espanha, o castelo de cartas construído sobre tijolos e argamassa, crédito e especulação, ruiu em velocidade vertiginosa. A construção civil, que representava 18% do PIB e gerava 1 em cada 5 empregos, parou repentinamente. Projetos de construção foram abandonados, casas pararam de vender e bancos, carregados de ativos tóxicos, fecharam as torneiras. Incorporadoras faliram em uma série de incidentes. Em apenas 2 anos, a Espanha perdeu mais de 2 milhões de empregos. O desemprego ultrapassou novamente os 20% iniciais e o desemprego entre os jovens disparou para 50%. Milhares de famílias, que recorreram a hipotecas com taxa variável no limite da sua capacidade, não conseguiram pagar. Despejos, execuções hipotecárias e tragédias sociais começaram. Pessoas que tinham comprado apartamentos por 250 mil euros viram o valor cair para 120 mil euros em questão de meses e, no entanto, ainda deviam o empréstimo integralmente. Na Espanha, a entrega do imóvel não cancela a dívida. Você perdeu sua casa e ainda devia dinheiro ao banco. O governo tentou conter o desastre com ajuda aos bancos, mas sem socorrer as famílias. A famosa reforma trabalhista de 2012 intensificou ainda mais o mercado de trabalho. Os salários caíram, os contratos permanentes desapareceram e o emprego tornou-se temporário e mal remunerado. A recuperação subsequente foi assimétrica. Os bancos voltaram a dar lucro, mas milhões de pessoas nunca recuperaram seu padrão de vida. Ao contrário de outros países, na Espanha, a crise não foi apenas financeira. Foi estrutural. Porque não se tratou de uma bolha pontual, mas do colapso do único modelo econômico que havia funcionado por anos. E embora a imprensa e os governos falassem em brotos verdes, para milhões de cidadãos o que finalmente chegou foi uma década perdida. O pior é que, depois da explosão, nada mudou de fato. Os que estavam na base foram decepcionados, os que estavam no topo foram socorridos e um sistema que já se mostrara inviável foi mantido. O mercado imobiliário nunca mais foi acessível. Ficou apenas mais volátil, mais especulativo, mais desigual. Após o estouro da bolha, mais de 600 mil casas novas permaneceram sem venda. Empreendimentos inteiros nas periferias das cidades, vilas vazias e áreas residenciais inacabadas deixaram de ser oportunidades de negócios e se tornaram esqueletos de concreto abandonados. Muitos pensavam que, com o tempo, essas casas seriam absorvidas. Mas não foi o que aconteceu. Em 2022, mais de 450 mil dessas casas permaneciam vazias. Não é que ninguém as quisesse, é que elas eram literalmente inabitáveis. Foram construídas às pressas, em terrenos baratos, longe dos centros urbanos, sem transporte público, sem escolas, sem postos de saúde e, em alguns casos, sem ruas pavimentadas. Foram vendidas como bairros do futuro. Hoje, são cemitérios residenciais. Esse estoque invendável tem consequências diretas para o mercado. Por um lado, bloqueia o impulso para novas construções. Se já existem centenas de milhares de casas não construídas, por que construir mais? Por outro lado, impede o reajuste do mercado. Sem renovação habitacional em áreas com alta demanda, a oferta disponível congela.
Enquanto isso, nas cidades onde as pessoas realmente vivem e trabalham, não há construção suficiente de novas moradias. Desde 2010, a Espanha mal construiu 80 mil casas por ano, em comparação com mais de 600 mil antes do surto. Esta é a segunda menor taxa da Europa. A maior parte do pouco que está sendo construído são moradias de luxo ou voltadas para aluguel turístico. Tentativas de reabilitação também não funcionam. Muitas dessas casas estão em ruínas, vandalizadas ou sem água e eletricidade legalizadas. Adaptá-las custaria quase o mesmo que demoli-las. Mas elas também não são demolidas. As autoridades não assumem o custo e os proprietários, muitos deles bancos ou fundos, as mantêm em seus balanços, na esperança de que um dia voltem a valer alguma coisa. Assim, o país vive um paradoxo. Tem um enorme excedente de moradias inúteis. Enquanto isso, os preços de aluguel e compra nas áreas urbanas estão atingindo níveis inacessíveis. É uma distorção absurda, mas real. Casas vazias, pessoas desabrigadas. E ninguém no poder parece disposto a quebrar esse ciclo. Após a crise, os salários estagnaram, mas os preços dos imóveis continuaram a subir. De 2013 a 2023, os preços de compra aumentaram quase 50%, especialmente nas grandes cidades, enquanto os salários praticamente não cresceram. Em bairros centrais de Madrid, Barcelona ou Valência, alugar um apartamento custa, em média, mais de 1.200 euros por mês, enquanto o salário mínimo é de pouco mais de 1.100 euros. Comprar também não é uma opção. São necessários mais de 10 anos de salário integral para pagar um apartamento. Isso interrompeu completamente o acesso à moradia. A classe média está sendo expulsa dos centros urbanos, enquanto investidores e rentistas continuam acumulando imóveis que se valorizam sem contribuir em nada para o sistema produtivo. Em teoria, um jovem estuda, se forma, encontra um emprego e se muda para uma cidade para construir uma vida. Na Espanha, essa sequência foi quebrada. O custo do aluguel em áreas urbanas significa que milhares de jovens nem sequer conseguem pensar em se tornar independentes. Em cidades como Barcelona, Valência e Madrid, um quarto em um apartamento compartilhado agora custa mais de 400 ou 500 euros. Um apartamento pequeno facilmente ultrapassa os 1.000 euros. Com salários médios baixos e contratos precários, o resultado é claro. 60% dos menores de 30 anos ainda moram com os pais. Não porque não queiram sair, mas porque não podem. Essa expulsão silenciosa está tendo efeitos devastadores. Muitos jovens abrem mão de oportunidades profissionais se tiverem que se mudar. Outros são forçados a dividir moradias em condições insalubres ou até mesmo a emigrar. A mobilidade da mão de obra é interrompida, a emancipação é adiada e, com ela, a formação familiar, as taxas de natalidade e o consumo. E isso não afeta apenas os que ficam para trás, mas também as próprias cidades. Elas perdem inovação, talento e dinamismo, que são justamente as vantagens de atrair novas gerações. O crescimento populacional na Espanha tem sido sustentado quase exclusivamente pela imigração. Em 1998, apenas 1,6% da população era estrangeira. Hoje, esse número está próximo de 20%. Ao mesmo tempo, o turismo tem batido recordes ano após ano. Mas nem o planejamento urbano nem a política habitacional se adaptaram. O resultado, aumento da pressão sobre as áreas urbanas, bairros superlotados e aumento dos preços. O Estado reagiu tardiamente e de forma limitada. Propôs um imposto de 100% sobre compradores de fora da UE e restrições ao aluguel turístico, mas não abordou a raiz do problema: a falta de moradias populares, a especulação e o desenvolvimento urbano mal planejado. Durante anos, a compra foi incentivada e os aluguéis acessíveis ignorados. Hoje, apenas 2% do estoque habitacional é público, em comparação com 30% na Holanda ou na Áustria. As medidas atuais buscam conter o incêndio, sem desmantelar a estrutura que o alimenta. Enquanto isso, milhares continuam à espera de soluções que nunca chegam, presos entre aluguéis impossíveis e salários congelados. Em suma, a Espanha está pagando o preço por ter transformado um direito básico em fonte de lucro. Ao priorizar investidores em detrimento de residentes, a capacidade do país de oferecer um padrão de vida mínimo, um lugar para morar, foi desmantelada. As consequências são claras: juventude estagnada, famílias à beira da falência e cidades cada vez mais desiguais. Sem moradia acessível, não há renovação geracional, nem dinamismo econômico, nem coesão social.
As propostas atuais são retalhos de uma estrutura que existe há 2 décadas, erodindo. Se não rompermos com a lógica da especulação, o país continuará a ser esvaziado por dentro, de futuro, de esperança e de habitantes. Reforma significa investir a longo prazo, construir moradias populares, limitar a especulação e planejar pensando nas pessoas, não no capital. A questão não é mais se podemos nos dar ao luxo de fazê-lo, é se podemos nos dar ao luxo de não fazê-lo. A hora de agir não é amanhã, é agora. Esta não é apenas uma crise econômica, é uma crise existencial. E o pior é que ainda temos tempo, mas somente se a compreendermos plenamente. Se você achou isso importante, compartilhe, curta e inscreva-se. Não deixe que nos silenciem com números.